O Internacional agora só volta aos gramados na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, jogo que vale pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para isso o Inter pode voltar com uma volta importante, como a do zagueiro Rodrigo Moledo, que já está em fase final da sua lesão que teve lá no começo do Campeonato Brasileiro. Mas além disso eu quero te trazer informações voltadas sobre Adrielson, que não é um zagueiro tão barato como todos imaginavam. E também vou falar sobre Tati Castellanos, que volta ao radar do Internacional, mas eu vou te falar o que o empresário do jogador falou sobre essa possibilidade. Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, vamos então começar com as atualizações aqui do Internacional. Seja muito bem-vindo para tu que está abrindo esse vídeo. Só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito aqui também no desenvolvimento do canal. Não esquece também de se inscrever, que é muito importante para a gente tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos até o final desse mês. Então eu conto com a tua parceria aí para tu te inscrever nesse canal, para a gente conseguir bater essa metinha muito importante, beleza? Vamos então começar com as informações. Lembrando, o primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link na descrição tem a Golden Talk em Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Talk de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link na descrição, que lá tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles. Lembrando, lá tu vai poder saber como que pode ganhar até 8% ao mês do teu valor investido, beleza? Vamos então abrir com as informações. O Inter que só volta aos gramados, como eu falei anteriormente, só na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, jogo que vale pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é muito importante porque o Inter pode chegar no G4 caso vença a partida, uma partida importante que vai ser jogado dentro do estádio Beira-Rio às 8 horas da noite. E para isso o Inter pode ter a volta importante, como eu falei anteriormente, que é do Rodrigo Moledo, que é um jogador que já está cerca de 4 semanas fora, e o prazo que o departamento médico do Internacional deu para a sua volta era de 4 a 6 semanas, ou seja, na próxima semana completa a 5ª semana, que seria ali o meio da lesão do Rodrigo Moledo, e já existe uma possibilidade inclusive de retorno aos gramados, talvez obviamente não para ele começar a partida contra o Atlético Goianiense, mas já existe uma possibilidade de ele começar sendo relacionado. Mas o certo é que realmente ele deve começar a ser relacionado na partida do outro final de semana, que é contra o Red Bull Bragantino, que vale a 9ª rodada, que é um jogo lá em Bragança Paulista. Depois o Inter volta para o estádio Beira-Rio para enfrentar nada mais nada menos que o Flamengo, ou seja, uma sequência agora bastante complicada, onde o Inter precisa fazer os 3 pontos na próxima segunda-feira. Mas outra coisa que eu quero te falar é sobre exatamente negociações envolvendo a zaga do Internacional, né? Nos últimos dias foram cogitados muitos zagueiros no Internacional. O Inter tá assim sondando muitos nomes porque ainda não tem uma definição sobre o Bruno Mendes. Isso não é a culpa do Internacional, é culpa do Corinthians, que ainda não definiu o futuro do zagueiro, e as relações de Corinthians e Internacional ficaram muito piores depois daquele acontecimento que aconteceu do Rafael Ramos e também do Edenilson. Ou seja, nesse momento a gente não tem uma definição ainda pelo zagueiro uruguaio, e o Inter tá sondando alguns nomes, né? O nome do Adrielson, que é o nome que tá atuando lá no futebol da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, inclusive joga lá no time do Odair Helma, que foi cogitado no Internacional no começo agora dessa temporada, depois da demissão do técnico Alexander Medina, e agora o Adrielson volta ao Sport Recife, porque o time lá dos Emirados Árabes não quis comprar o jogador. O Sport Recife pensa no Adrielson como nome para conseguir caixa, e eles não vão aceitar emprestar esse jogador de forma gratuita para o Internacional. Daqui a pouco pode ter uma permuta? Pode, daqui a pouco uma permuta é válida. O Inter oferece alguns desses jogadores que não vem sendo utilizados, daqui a pouco oferece alguns desses jogadores que não vem sendo relacionados, jogadores da base, ou até mesmo Paulo Vitor, um lateral assim que não vem sendo utilizado, ou até outro nome para conseguir o Adrielson. Essa sim seria uma possibilidade, mas o Inter vai ter que abrir o bolso para comprar o Adrielson. Claramente não vai ser o mesmo valor do Bruno Mendes, vai ser valores bem mais abaixo, mas a gente deve falar algo em torno de 1,5 milhão de euros ou até mesmo de dólares para comprar o Adrielson. Então o Inter vai precisar nesse momento
para compra de zagueiros ter que abrir o bolso. Eu tô falando também do Gemerson, os nomes também como o Juan Jesus, são dois atletas que têm contrato se encerrando, um livre no mercado, apesar de ser jogadores que tu não paga transferências, são dois jogadores com salários caros, são jogadores que ganhariam mais 600 mil, 700 mil por mês, ou seja, para o Inter trazer esse novo zagueiro, vai precisar abrir o bolso, e tem que abrir, porque se trazer zagueiro meia boca, vale mais a pena trazer um zagueiro de qualidade do que trazer 2 ou 3 zagueiros nota 6, nota 5, tem que trazer um zagueiro para resolver os problemas do Internacional, e aí poder fazer uma dupla de zaga com o Vitão, com o Kaique Rocha, com o Rodrigo Moledo, ou com algum outro jogador da zaga que também possa vir, mas o nome do Adrielson é sim um dos nomes que agrada, mas a direção do Internacional vai precisar botar dinheiro, porque o Sport vê o nome do Adrielson, né, agora ele retornando agora para a equipe de Recife, como o nome que pode tirar o Sport nesse momento assim, numa crise financeira que tá vivendo. Óbvio que não é um jogador que custa um valor tão alto, mas para o Sport Recife, daqui a pouco 6, 7, 8 milhões de reais, já é um valor que paga toda a folha salarial da temporada, já é um valor que paga os débitos do Sport da temporada passada, então é importante essa venda para a equipe lá do Nordeste, por isso que o Internacional, caso queira mesmo a contratação do Adrielson, vai precisar fazer uma boa proposta para conseguir tirar o jogador de lá, beleza? Mas agora outra coisa que eu quero falar é sobre Tati Castejanos, né? Novamente esse nome vem sendo cogitado aqui no Internacional e no futebol brasileiro, um jogador que é muito bom jogador, faz uma grande futebol lá no mercado norte-americano, né? Tem 10 jogos, 7 gols lá na MLS, então é um jogador muito importante que pertence ao Grupo City. O Inter na janela, na última janela de transferências, fez uma proposta de 8 milhões de euros para contratar o jogador e essa proposta foi recusada pela equipe lá do Grupo City, que é o New York City. E agora, né, volta a se noticiar esse nome, mas eu conversei com o staff do jogador, né, que também faz uma parte de assessoria aí do atleta, e falou que não existe a menor possibilidade dele vir para o Internacional ou retornar para o futebol brasileiro. Então, se tu tá buscando esse nome, pode descartar esse nome da tua lista. A tendência é que o Tati Castejanos seja negociado para o futebol europeu, agora na metade da temporada, e alguns países estão sendo sim cogitados, como o futebol espanhol, o futebol inglês e até mesmo o futebol francês. São alguns dos nomes que estão sendo cogitados Tati Castejanos. Então não dá nem para pensar na possibilidade de contratação desse nome. Inter tá se interessado em alguns atacantes que são um pouco mais caros, como o Brenner do Cincinnati, como Leandro Damião, que é um jogador que viria com um salário um pouco acima da média, e aí outros nomes um pouco mais baratos, como o Daverson, o Rigoni, mas o nome do Tati é um nome aí que, nesse momento, tu pode descartar que é um nome que certamente não será tentado pelo Internacional, então pode pegar a tua lista aí de atacantes, ó, e pode riscar o nome do Tati Castejanos, beleza? Então essas foram as principais informações que eu tenho para passar aqui no vídeo da manhã, eu espero ter gostado, eu volto agora à tarde com novas informações, ou se tiver alguma informação muito boa, pode ser que eu volte antes. Então não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações, que logo mais eu volto com novas informações, beleza? Então um grande abraço, não esquece de conferir aqui na descrição os nossos parceiros, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço para vocês, valeu, falou e eu fui!